Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Graciele e vamos para mais uma aula de biologia, tá? Hoje a gente vai falar sobre o reino Monera. Então, vamos estudar o único grupo que tem células mais simples, células que não possuem núcleo, por isso chamadas de procarióticas, tá? Então, nós vamos estudar hoje os seres procariotos, que são esses seres formados de uma única célula, a sua organização de uma maneira muito simples, tá? Mas não se enganem, esses seres, eles são muito adaptáveis, tá? Então, apesar de não terem muitos elementos constituindo a sua célula, eles são muito sofisticados, tá? Em termos fisiológicos, eles se adaptam aos mais diversos ambientes, tá? Então, assim, hoje a gente tem uma reorganização taxonômica, né? Que trata não somente o taxon reino, e sim os domínios. Por isso a gente vai falar aqui do domínio Archaea e do domínio Eukarya, tá? E o domínio Bactéria. Mas para esse nível de ensino, a gente vai se basear naquilo que é mais comumente difundido, que são esses táxons, né? Esses seres vivos organizados em reinos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E a gente vai iniciar, ó, o estudo do domínio Archaea, onde estão as arqueobactérias, que são bactérias que têm uma grande capacidade de adaptação. Elas são mais primitivas do que as eubactérias, também conhecidas como bactérias verdadeiras, tá? As Archaea, né, ou arqueobactérias, elas são extremófilas, né? Então elas vivem em ambientes extremamente difíceis, onde praticamente nenhuma outra forma de vida existe, consegue sobreviver. Ambientes muito quentes, ambientes com muita salinidade, ambientes muito frios, ambientes com alta pressão. Então, assim, são áreas extremas, né? As eubactérias, elas são muito mais comuns, né? É importante a gente conseguir compreender também que as bactérias, elas não são só aquelas, né? Ah, bactérias são germes, são perigosos para a saúde, vamos aniquilar tudo, né? Não, existem bactérias e modos de vida. Então, existem bactérias que têm vida livre, elas não fazem mal para ninguém, né? Elas estão lá vivendo a vidinha delas. Existem outras bactérias que são patogênicas, então essas sim são nocivas à nossa saúde, porque provocam doenças. Por isso você viu aqui, ó, doenças provocadas por bactérias. A gente vai estudar alguma dessas doenças, tá? Existem outras bactérias que são mutualísticas, são bactérias que conseguem ter uma relação harmoniosa com seres. Inclusive aí, comigo, com você, existem um xixilhão de bactérias vivendo conosco, né? Tanto extracorpórea como intracorpórea, tá? E são elas que vão permitir a nossa saúde, tá? Outro tipo de modo de vida são as bactérias saprófitas, né? São aquelas decompositoras que ajudam a regular a ciclagem de nutrientes no planeta. Então, juntamente com os fungos, essas bactérias, elas são responsáveis pela manutenção da vida no planeta. Então, quando a gente fala desse universo, né, do reino Monera, é muito importante a gente ter essa noção, né, de que existe uma variedade, uma diversidade de tudo, né, de formato, de modo de vida, de relações, tá? Então, as bactérias, elas formam um grupo muito é, muito diverso, tá? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre elas, mas caso você fique interessado ou interessada, tem muito material bom na internet,
onde você vai conseguir explorar mais esse mundo microbiano, tá? A gente fala de microbiota, o universo, né, desses seres microscópicos, ou seja, a gente só consegue enxergar com o uso do microscópio, onde amplia-se a imagem muitas e muitas vezes e a gente consegue observar esses seres, tá? Que outros seres compõem a microbiota? A gente já estudou alguns deles, né? As algas, né? As algas microscópicas, unicelulares, fungos, protozoários, certo? Então, hoje a gente vai focar nas bactérias. Vamos começar? Então, vamos lá. O reino Monera é um dos reinos dos seres vivos, caracterizado por organismos, então, procariontes. Procariontes têm célula sem núcleo, tá? Unicelulares, só tem uma célula. Autótrofos, então eles são seres que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese bacteriana ou da quimiossíntese. A gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Mas tem bactéria que ela não consegue fabricar o seu próprio alimento, que é a maioria, tá? Então, por isso são chamados de seres heterótrofos, seres que precisam se alimentar de outros para conseguir a sua energia, tá? O grupo Monera compreende as bactérias e as cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis ou cianofícias. Aqui embaixo a gente tem uma imagem mostrando cianobactérias, ó. E assim, tem vários tipos de cianobactérias também, interessante você saber isso, tá? E elas fazem fotossíntese, é uma fotossíntese chamada fotossíntese bacteriana. E essas gracinhas aqui, elas são responsáveis pela grande injeção de gás oxigênio na atmosfera, tá? Então, se a gente for comparar aí de uma maneira até meio incômoda para mim, falar do pulmão do mundo, seriam os oceanos. Por quê? Porque é lá onde a gente vai ter uma grande taxa fotossintética das cianobactérias, tá bom? Muito bem. Ah, tá. Importante saber também, cianobactéria não tá só nos oceanos, tá? Em todos os ambientes aquáticos a gente encontra cianobactérias, correto? Então tá bom. Opa, vamos lá. Então, olha, os primeiros fósseis encontrados na natureza são de procariontes, microfósseis de cianobactérias presentes na Austrália, com 3,5 bilhões de anos. Esse aqui é o fóssil mais antigo que a gente encontrou, tá? Na ciência. E também de bactérias, encontrada onde? Na África do Sul, com idade estimada de 3 bilhões e 100 milhões de anos, certo? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, nessa parte da nossa apostila, a gente vai caracterizar as bactérias, tá? Então, são micro-organismos, microscópio, pequeno, diminuto, tá? Unicelulares que estão entre os menores, mais simples e mais abundantes organismos do planeta. A maioria não ultrapassa um micrômetro. O que é um micrômetro, professora? É a milésima parte do milímetro. Então, imagina uma régua. Tem lá as marcações de centímetro, certo? Agora, pega 1 milímetro, que é o menor espacinho lá, o menorzinho. Divide aquele 1 milímetro em 1000 pedacinhos. Agora, imagina uma parte, a milésima parte. Um pedacinho desses mil pedacinhos que você dividiu. Esse é o tamanho de uma bactéria, em média, tá? Elas são encontradas em uma grande variedade de ambientes, como no solo, na água doce, no mar, no ar, na superfície e no interior dos organismos e nos materiais em decomposição. As bactérias podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. De acordo com a forma que apresentam, recebem denominação específica. Aí aqui eu deixei só algumas nomenclaturas mais comuns, tá? Bacilo, que é esse formato aqui, tá? Formato de bastonete. Cocos, que parece um coco mesmo, mas
tá? Aí, conforme o agrupamento vai ser chamado, por exemplo, cocos isolados aqui, se juntar dois, fica diplococos. Se formar assim, parecendo um cachinho de uva, chama estafilococos. Se elas se agruparem assim numa linha, chama streptococcus, tá? Espirilos, então os espirilos têm essa forma de espiral, tá? De diversos tamanhos também. E os vibriões, que tem essa forma de vírgula. Muitas bactérias são úteis ao homem, como o ácido acético, usado para a fabricação do vinagre, tá? Então, quem fabrica o ácido acético é o metabolismo de bactérias fermentadoras, tá? E aí, fermentando esse vinho, a gente tem a fabricação do vinagre. Os lactobacilos, usados na fabricação de iogurtes, lacto vem de lactose, que é a proteína do leite. Bacilos, ó, bacilo, formato de bactéria. Então, é um tipo de bactéria que está presente no leite, tá? Que vai fermentar esse material produzindo iogurtes, queijos e coalhadas. Como também as que vivem no trato digestivo e produzem vitaminas essenciais à nossa saúde. Inclusive, a vitamina K é produzida por bactérias do nosso intestino, né? As bactérias decompositoras permitem a decomposição da matéria orgânica morta, colaborando na reciclagem de diversos elementos, né? Especialmente o nitrogênio, né? Por quê? Porque no ciclo do nitrogênio, dá licença, gente, tô muito gripada. Desculpa. No ciclo do nitrogênio, a gente tem um papel imprescindível das bactérias. Se não fossem as bactérias fazendo a conversão do nitrogênio gasoso para o nitrogênio inorgânico, a gente não ia conseguir incorporar o nitrogênio na nossa biomassa. Pô, professora, tá, mas e daí? Bom, e daí que o nosso código genético precisa de nitrogênio, né? A base nitrogenada lá do nucleotídeo precisa de nitrogênio para se constituir, se formar, tá? Então, o papel da bactéria no planeta é imprescindível, é vital, tá? Então, vamos reconstruir essa nossa relação aí com esses seres microbianos. Claro que, especialmente, né, quem já sofreu com a perda de alguém por algum tipo de infecção bacteriana sabe muito bem que não é fácil olhar para esses seres vivos e gostar deles, né? Por quê? Porque eles são muito agressivos, né? Especialmente esses que são patogênicos, eles podem devastar a saúde de uma pessoa, levando essa pessoa a óbito, né? Então, assim, a gente precisa olhar para esse grupo e olhar ele por inteiro, sabendo que tem bactérias que são nocivas à saúde e bactérias que não são nocivas à saúde, tá? Bom, agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens. Olha que fantásticas essas imagens, pessoal. Olha, cada uma dessas coisinhas aqui, ó, é um bacilo, tá? Essas imagens, olha aqui, ó, cada um desses desenho vermelhinho aqui, ó, é um bacilo, tá? É uma bactéria. Aqui, ó, a gente já tem o espirilo, tá? Aqui um bastonete, aqui cocos, tá? Então, olha só como elas, geralmente, elas se agrupam em colônias gigantes, né? Elas são unicelulares, mas elas estão sempre com a galera, ó. Raramente a gente encontra uma imagem que tem uma bactéria sozinha, tá? Então, ó, aqui também. Essa daqui tem cílios e tem o flagelo, tá? Então, tem bactéria que não é lisinha igual essas aqui, ó, que tem esses cílios, esses flagelos que são usados na locomoção e também na alimentação. Aqui nessa lâmina, olha, a gente vê os diplococos, né, que são dois cocos juntos, junto com bacilos, né, em azul, tá? Então, essas imagens, elas só são possíveis graças à microscopia eletrônica, que é um microscópio, assim, super potente, que amplia muito a nossa visão, tá? Então, deixa eu ver, olha aqui, ó.
Um tanto de bactéria aqui também. Agora eu quero dar uma aprofundada em relação ao formato das bactérias, tá? Então aqui você está vendo Coccus, quando ele está isolado. Diplococcus fica junto. Diplococcus encapsulado, às vezes eles ficam assim, tá? Pneumococcus. Geralmente é um grupo que fica sempre encapsulado. Aqui é a sarcina, formam quatro, um grupinho de quatro, né? Esse aqui é o Streptococcus, aqui é a tétrade, que é só quatro. Aqui, desculpa, as sarcinas são 8, formando um cubo, né? E aqui é a tétrade, só quatro. E aqui o Staphylococcus, tá? Então, esse aqui são as possibilidades de organização das bactérias que tem esse formato Coccus, tá? Bacilos, aqui a gente tá vendo um bacilo mais alongado, aqui um bacilo mais, desculpa, aqui mais arredondado, aqui mais alongado, né? Aqui é paliçada, aqui é Streptobacillus, aqui Diplobacillus, tá? Isso aqui são o formato da colônia, tá? Aqui mostrando bactérias em gemulação ou apêndice, ou seja, que está sofrendo um processo de reprodução. Aqui mostrando hifas, aqui pseudópodes. Aqui outros formatos de bactérias, aqui a bastonete com extensão, acho. Deixa eu ver se dá para ampliar mais essa imagem. Isso, bastonete estendido, do gênero Fusobacterium, vibrião, bideflovíbrio, que é um vibrião com um flagelo, Corinebacteriaceae, é uma família que forma esse bastão. Aqui uma forma helicoidal, da Helicobacter pylori, H. pylori, a famosa bactéria que ocorre no nosso estômago, né? E muitas vezes, quando elas se propagam muito, podem causar vários problemas de saúde, né? Inclusive, o combate dessa bactéria é bem difícil, precisa muita medicação e bastante tempo de tratamento. Aqui a gente tem o espirilo, aqui uma espiroqueta, ó, maior e mais ondulada, e aqui uma filamentosa, parece um vermezinho, né? Mas não é não, tá? Não é verme, é bactéria. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um pedacinho desse vídeo mostrando aqui, ó, algumas bactérias vistas pelo microscópio. É bem amador esse aqui, mas eu achei bem interessante mostrar. Vamos lá? Ó, esse vídeo é desse canal RF e aqui descreve que é uma amostra de urina, tá? E aí ele tá falando que tem bactérias e outros micro-organismos aqui, tá? Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo de 12 minutinhos que vai falar um pouco mais detalhadamente sobre esse mundo microscópio, tá? Então quero que vocês tenham um pouco de paciência e curtam essa pequena viagem aí a um mundo bastante incrível e curioso, tá? Eu vou fechar minha câmera aqui e aí a gente vai assistir. Quando observamos o mar, uma lagoa ou um rio, não imaginamos que, além dos peixes e de outros organismos visíveis a olho nu, há nesses ambientes um deslumbrante universo de seres diminutos, que só podem ser conhecidos ou bem visualizados com o auxílio de um microscópio. Vamos entrar nesse universo e conhecer alguns dos micro-organismos que nele vivem. O mundo microscópico. Os micro-organismos que vamos conhecer possuem um corpo formado por apenas uma célula, dotado de pelo menos um núcleo, como podemos ver neste exemplo. Cada célula sozinha realiza todas as funções que as diferentes células dos multicelulares desempenham em conjunto, tais como movimentação, alimentação, controle de um meio interno constante e reprodução.
A movimentação desses seres unicelulares pode ser realizada de diferentes maneiras. Alguns movimentam-se utilizando uma projeção da célula chamada pseudópode. O pseudópode se fixa em algum ponto de apoio e puxa o restante do corpo. A ameba é um exemplo de micro-organismo que apresenta esse tipo de locomoção. Para melhor visualização da atuação do pseudópode, vejamos algumas amebas caminhando sobre uma superfície de vidro. Como elas são bastante lentas. Vamos acelerar um pouquinho. Você sabia que é possível ganhar dinheiro respondendo pesquisas online? Apresentamos vocêopina.com. As cenas. Pessoal, vamos lembrar um detalhe aqui, tá? A amoeba ou ameba faz parte do reino protoctista, tá bom? É um tipo de protozoário que a gente viu na semana passada, beleza? Estas outras amebas são um pouco diferentes das que acabamos de ver. Elas possuem uma teca ou carapaça e por isso são chamadas tecamebas. A carapaça pode ser construída por partículas que a ameba coleta do meio e aglutina ao redor da célula. Ou a carapaça pode ser inteiramente produzida pela célula. Além das amebas, outros grupos de unicelulares também apresentam pseudópodes, só que eles são muito diferentes dos que acabamos de ver. Este foraminífero, por exemplo, vive no mar e forma pseudópodes longos, finos e ramificados, que se estendem para fora da carapaça de maneira semelhante a uma teia. Já nesses habitantes de lagoas de água doce, que vivem geralmente entre as raízes de plantas aquáticas, os pseudópodes são formados ao redor da célula. Contrastando com a lentidão dos seres que se deslocam por meio de pseudópodes, certos micro-organismos, como as euglenas, movimentam-se com rapidez, usando esta estrutura semelhante a um chicote, o flagelo. Pessoal, ó, aquele foraminídeo que acabou de ser mostrado aqui no vídeo, também é um protista, também é um protozoário, tá? E essa euglena aqui é uma alga, também do grupo protoctista, tá? O grupo que a gente viu na semana passada. Outro grupo em que o deslocamento também pode ser muito rápido é o dos ciliados. Eles se movimentam usando estruturas chamadas cílios. Esta fotografia, tirada usando um microscópio mais potente, mostra como os cílios recobrem todo o corpo deste, que é um dos ciliados mais famosos, o paramécio. Lembra que a gente também viu sobre ele, gente? Também é um tipo de protozoário, tá? Na verdade, é o protozoário que a gente mais ouve falar, que mais tem exemplos e mais tem estudos, tá? Também é um tipo de protista. Vamos ver agora como esses micro-organismos obtêm seu alimento. As amebas são predadoras e se alimentam por fagocitose. A fagocitose consiste da extensão de 2 ou mais pseudópodes ao redor da presa. Quando os pseudópodes se tocam, prendem o organismo em um compartimento dentro da ameba, de onde é impossível escapar. Ali dentro, enzimas irão realizar o processo de digestão. As amebas podem fagocitar indivíduos isolados ou em grupos, como vemos nesta cena em que uma ameba consegue capturar 7 flagelados ao mesmo tempo. Muitos flagelados realizam fotossíntese. Nestes casos, assim como as plantas, eles possuem cloroplastos, onde há o pigmento verde clorofila, responsável pela absorção da energia luminosa.
Parte desta energia absorvida é usada na síntese do alimento orgânico e do oxigênio, a partir de gás carbônico e água. As euglenas são os principais exemplos de flagelados fotossintetizantes. Com seus flagelos, as euglenas se deslocam para locais mais iluminados. O estigma participa desse processo de percepção de luz. Outros flagelados, no entanto, não possuem clorofila e, para sobreviver, capturam seu alimento. É o caso desta peranema. Apesar de bastante parecida com a euglena, note que ela não é verde. Aqui podemos observá-la vasculhando uma carapaça vazia de tecameba em busca de resíduos orgânicos. Os ciliados são bastante diversificados quanto ao modo de obter alimento. Há os que são predadores, como os que estamos vendo aqui. Ele possui uma extensão anterior da célula semelhante a uma tromba, com a qual captura o alimento. Ao tocar o alvo, toxinas armazenadas nessa região da célula são liberadas, causando o rompimento do corpo da presa ou sua morte. O material extravasado é ingerido por uma região especial da célula chamada citóstoma, ou boca celular. Observe a elasticidade do citóstoma no momento em que o alimento é ingerido. Este outro ciliado também é predador. Ele encosta no corpo da presa e, por meio de seus cílios, movimenta-se como uma broca abrindo uma fenda por onde suga o alimento. Observe esta curiosa cena em que atacam um pequeno animal. Nem todo ciliado é predador. O stentor, por exemplo, é um organismo filtrador. Isto significa que ele filtra da água ao seu redor pequenas partículas orgânicas, das quais se alimenta. O stentor pode nadar livremente usando seus cílios e depois se fixar a uma superfície. Neste momento, estende seu corpo e cílios especiais dispostos como uma coroa na extremidade livre da célula filtram as partículas presentes na água e as encaminha para o citóstoma, onde são ingeridas. A vorticela também utiliza uma coroa de cílios para filtrar o alimento. Ao contrário do stentor, no entanto, ela vive a maior parte do tempo fixa a uma superfície por meio de um longo pedúnculo que tem alta capacidade de retração e distensão. Observe um agrupamento de vorticelas e perceba a velocidade com que conseguem se retrair. Outro interessante modo de obter alimento é verificado nesses ciliados. Eles se alimentam apenas de algas filamentosas. À medida que essas algas são ingeridas, o corpo do ciliado sofre grande modificação. Quando ele se vira, notamos que seu corpo fica com a forma de uma moeda. Vamos ver agora como esses micro-organismos regulam a quantidade de água no corpo. Os que vivem em água doce enfrentam um problema incomum. A concentração de suas células é maior do que a do meio externo. Com isso, há a entrada de água na célula por meio de um fenômeno denominado osmose. Se a água que entra em excesso não for devolvida ao ambiente, a célula incha e pode estourar. No entanto, essa estrutura que vemos pulsando dentro da célula impede que isso aconteça. De tempos em tempos, o vacúolo pulsátil se enche e contrai, expelindo o excesso de água para o meio externo. No stentor, o vacúolo se localiza próximo à região da coroa de cílios. Nas amebas, este vacúolo pode se formar em qualquer lugar da célula. Nos ciliados existe, em geral, uma região fixa, onde o vacúolo se localiza. O paramécio possui 2 vacúolos em forma de estrela, que pulsam alternadamente, eliminando a água excessiva. No corpo esférico dos heliozoários, os vacúolos pulsáteis se formam em vários pontos desta parte mais clara e externa da célula.
Agora que já vimos como esses micro-organismos se movimentam, se alimentam e até como enfrentam o problema do excesso de água no corpo, vamos ver como eles se reproduzem. São diversos os tipos de reprodução, e aqui vamos comentar os mais comuns. A maioria desses unicelulares apresenta apenas reprodução assexuada por bipartição. De uma célula inicial, surgem duas. É o que está acontecendo com esta tecameba. Pessoal, isso que vocês viram também acontece nas bactérias, tá? Com este ciliado. Porém, os ciliados ainda realizam um tipo de reprodução sexuada, conhecida como conjugação. Dois ciliados se posicionam lado a lado e uma ponte citoplasmática é formada entre eles, permitindo assim as trocas de material genético. Isso também acontece com as bactérias. Ao se reproduzir, esses micro-organismos aumentam suas populações e perpetuam sua existência. Eles ocupam quase todas as regiões do planeta, até mesmo ambientes extremos, como os polos e as profundezas do oceano. Hoje, exploramos apenas uma pequena parte da imensa diversidade desses organismos. Há ainda muito que conhecer e descobrir sobre estes interessantes seres unicelulares. Pessoal, olha, então, esse aqui é o canal Butantan, tá? Super recomendo que vocês vejam, tá? Tem mais material bacana aqui. Deixa eu voltar aqui e abrir a minha câmera. A Super Blue Week da Wizard começou. Matricule-se agora. Eu queria mostrar para vocês também essa aula aqui, muito bacana, tá? Eu vou compartilhar ela no nosso WhatsApp, tá? Essa aula aqui. Muito material legal. Vamos voltar então à nossa apostila e entender um pouco mais sobre as cianobactérias, ok? As cianobactérias são organismos unicelulares que podem viver isoladamente ou em colônias. Elas medem apenas alguns micrômetros, só podendo ser visualizadas com a ajuda de um microscópio. Elas realizam fotossíntese, mas a clorofila não está organizada nos cloroplastos como nas plantas, e sim dispersa pelo citoplasma, assim como outros pigmentos. Os formatos das cianobactérias variam entre esferas, bastões ou filamentos e podem ser encontradas no solo úmido, na água doce ou no mar. O acúmulo de matéria orgânica nesses ambientes favorece o aparecimento e desenvolvimento das cianobactérias, que se proliferam rapidamente, produzindo um fenômeno chamado eutrofização. Esse fenômeno de eutrofização, gente, pode ser nocivo ao ambiente, tá? Algumas espécies de cianobactérias produzem e liberam toxinas na água, as hepatotoxinas ou neurotoxinas, que podem causar um envenenamento de animais que vivem no mesmo ambiente e até mesmo causar doenças ao ser humano que utilizar essa água. Agora, Monera ou eubactérias e arqueobactérias. A classificação dos seres vivos mudou muito ao longo do tempo, e principalmente depois que se conheceu mais a respeito da estrutura dos organismos, a origem e a evolução das espécies. Importante notar que, dependendo do sistema de classificação adotado, o reino Monera atualmente é considerado por uns e desconsiderado por outros cientistas. Mas, gente, como eu falei, aqui no nível de ensino médio, a gente mantém essa organização, tá? Assim, em alguns estudos, o reino Monera poderia ser substituído por dois grupos. Lembra que eu comentei com vocês no início dessa aula?
Então, vamos lá. Eubactérias engloba as bactérias verdadeiras e cianobactérias. Arqueobactérias ou árqueas, algumas espécies que vivem em ambientes extremos, tá? Agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas doenças bacterianas, tá? Como vimos, as bactérias podem causar problemas de saúde. As doenças causadas por bactérias ocorrem através da transmissão por alimentos contaminados, atenção, ou contato com pessoas doentes. Agora a gente vai falar de alguns exemplos. A gente não vai explorar muito essas doenças porque não tem tempo hábil para isso, mas na internet a gente encontra muito material bom, tá bom? Eu, inclusive, já compartilhei com vocês um manual de saúde do Ministério da Saúde, onde vai falar de todas as doenças mais frequentes aqui nos trópicos, tá? Então, vale a pena dar uma consultada também. Botulismo. Essa doença é causada pela bactéria Clostridium botulinum, encontrada no solo e em alimentos de origem vegetal e animal. Eu quero falar um pouquinho com você sobre essa doença. Ela é super perigosa, tá? Você perde a força muscular, então você acaba não conseguindo respirar, tá? Qual é o perigo? O que eu gostaria aqui de deixar bem frisado para vocês? Conservas, pessoal. Se vocês repararem, algumas marcas de conservas trazem uma marquinha bem no meio da tampa e orienta, tá escrito lá. Se aquela parte tiver estufada, é para descartar. Significa que tem bactérias, Clostridium botulinum, ali, e estão fermentando, liberando, então, gás carbônico e por isso estufa a tampa. Se você consumir essa conserva, por exemplo, conserva de palmito, de ovo, de cebola, de pepino, enfim, e ela tiver contaminada, gente, é risco de morte, tá? Então, bastante atenção na hora de consumir esses produtos em conserva. Agora a gente vai falar da brucelose. É uma infecção causada por bactérias do gênero Brucella. E a gente sabe, né, que quem lida aí com o gado está sempre muito vigilante em relação à vacinação. Então, é super importante manter a vacinação dos animais em dia, tá? Clamídia é uma doença sexualmente transmissível. Aqui tá DST, mas a gente sabe que esse termo já mudou para IFT, infecção sexualmente transmissível. Tô engasgando aqui. IFS, infecção sexualmente transmissível. IFT, oh meu Deus, não é esse não, IFT, tá? Deixa eu até mudar aqui, vamos colocar mais moderno, infecção sexualmente transmissível. Não. Eu encabulei aqui com o F, né, gente? É do infecção. Então, infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que afeta os órgãos genitais masculinos e femininos. E não é bonito, não. Se você digitar Chlamydia no YouTube, no Google, você vai ver imagens pesadas, tá? Cólera, doença infecciosa causada pela bactéria Vibrio cholerae, não lembro a pronúncia como é que é. Coleri, acho que é coleri. Não é cholerae, tá? Não é assim que fala. Coqueluche, doença respiratória infecto-contagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis. Difteria ou diarreia, né, mais grave. É uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae. Febre tifoide é uma doença aguda causada pela bactéria Salmonella enterica, sorotipo TIF. Então, você vê que são indivíduos altamente mutagênicos, tá? Então, eles mudam, as cepas bacterianas vão mudando,
tá? Então, são perigosas, são doenças perigosas. Hanseníase, doença crônica causada pela bactéria Microbacterium lepre, tá? Antigamente, né, nos tempos bíblicos, era a famosa lepra, tá? Gente, olha, hanseníase tem cura, tá? Apareceu mancha vermelha, mancha branca, você não sente nada ali, procura um posto de saúde, vai fazer sua avaliação, se der positivo, faz o tratamento, vai sarar, vai ficar de boa, tá bom? E a pneumonia, doença respiratória causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. Bom, agora a gente tem um textinho aqui falando um pouco de curiosidade sobre esse universo, tá? Então vamos lá, nem tudo é bactéria, integrantes do reino Monera. Com o avanço da ciência, os agrupamentos dos seres vivos mudou muito, somado ao descobrimento das teorias de evolução. Novas classificações com base na complexidade dos seres vivos também foram feitas. Por isso, o que chamamos de reino Monera tem sido contestado. Alguns consideram como um todo, outros atualmente dividem os seres desse reino em grupos, como eu falei, eubactérias e arqueobactérias, tá? Eubactérias dizem respeito às bactérias propriamente ditas, mais as cianobactérias, também chamadas de algas azuis ou cianofícias. E elas são capazes de fazer fotossíntese. Além disso, as cianobactérias, elas podem se associar com fungos e formar os líquens. Só que elas não possuem cloroplasto. Por quê? Porque cianobactéria é um procarioto. Procarioto não tem núcleo, não tem cloroplasto, não tem mitocôndria, que são essas organelas das células eucarióticas, tá? E a clorofila, então, se encontra dispersa ali no citoplasma. Não tá guardadinha no cloroplasto, tá? As árqueas dizem respeito às formas muito antigas e mais primitivas, possuem algumas estruturas diferentes das bactérias porque são de outra época evolutiva e viviam em condições muito extremas no planeta Terra primitivo. É muito louco a gente imaginar todo esse universo, né, da microbiota acontecendo e a gente não ter consciência disso, porque isso tudo é muito recente, né? As descobertas desse mundo microbiano é muito recente, né? Então isso nos faz pensar e refletir na diversidade da vida no planeta, né? É muito importante a gente reconstruir a nossa noção de ser vivo, né? De vida, e isso faz a gente ampliar os nossos horizontes. Tá. Apesar de serem diferentes em muitos pontos, há outros em comum que justificam seu agrupamento inicial. Mesmo dentro desses dois grupos, existem milhares de subclassificações. Você pode acabar tendo contato com termos como: se você já fez exames de rotina, você já deve ter ouvido falar nesses termos, né? Gram-negativa e gram-positiva. Mas saiba que todos eles se referem aos subtipos de bactérias. Neste caso, gram-negativas liberam a cor vermelha em um determinado experimento e gram-positivas ficam roxas. Apenas pessoas que fazem cursos na área da saúde, como biomedicina ou ciências biológicas, se aprofundam-se nessas subclassificações, tá? Então, a gente tem níveis de patogenicidade em relação à coloração gram, tá? Se eu não me engano, porque tem muitos anos que eu não estudo isso, tá? Se eu não me engano, as bactérias gram-negativas são as mais patogênicas, ou seja, são as mais propensas a levar o indivíduo a óbito, tá? Veja as características comuns a todos os integrantes do reino Monera. São unicelulares, possuem apenas uma célula. São procariontes, ou seja, o seu material genético está disperso, não tem núcleo bem definido. Podem ser anaeróbicas, ou seja, fazem a respiração sem o oxigênio. Mas algumas são aeróbicas, fazem a respiração celular com o oxigênio. A nossa respiração é aeróbica, tá? Por quê? Porque a gente usa o oxigênio para quebrar a glicose lá nos nossos tecidos. Então, nós temos dois níveis de respiração. Respiração pulmonar, leva oxigênio aqui, chega até o pulmão. No pulmão entra na corrente sanguínea e o sangue leva para cada uma das nossas células.
Dentro da nossa célula, dentro de uma organela chamada mitocôndria, acontece a respiração celular, onde esse oxigênio funciona como tesoura bioquímica e quebra a glicose, liberando assim energia para a gente fazer as nossas coisinhas, fazer aquele rolê aleatório e tal, né? Tá vendo que a prof tá moderninha? Pois é. Bom, enfim, depois de todo esse processo, volta o produto desse processo metabólico, tá? Que é o gás carbônico. O sangue traz todo esse gás carbônico, passa pelo pulmão e expelimos o gás carbônico, tá? Então, o ser que é aeróbico vai usar o oxigênio para respirar, tá? Bom, outra característica em comum com todos os integrantes do reino Monera podem ser autótrofos, que eles podem produzir, então, o próprio alimento por meio de 2 processos metabólicos: fotossíntese bacteriana ou quimiossíntese. Fotossíntese usa a luz para converter matéria inorgânica em matéria orgânica, ou seja, converter, por exemplo, gás carbônico do ambiente em glicose, tá? A glicose é a molécula orgânica energética que é a comida, tá? E quimiosintetizantes são aqueles seres que fazem a quimiossíntese, então fazem a produção da glicose, mas sem a presença de luz, tá? Apenas usando as substâncias inorgânicas que estão ali presentes no ambiente. Além dessa capacidade que algumas bactérias têm de serem autotróficas, produzirem o próprio alimento, algumas são heterotróficas, ou seja, igual a gente, precisa de comida, precisa comer um outro ser para tirar energia, tá? Podem ou não viver em colônia, pode ser antissocial ou pode ser da galera, né? Podem ter vida livre ou parasitária, quando parasitária são nocivas à saúde. São encontrados em todos os ecossistemas da Terra. Não tem organelas citoplasmáticas, apenas os ribossomos, que fazem a síntese de proteína. Podem ou não ter cápsula, que é um envoltório, tá? Tem membrana plasmática e parede celular. Podem ou não ter plasmídios, que são regiões de invaginação da membrana celular. Reproduzem-se de diferentes formas. No vídeo a gente viu, né, a bipartição e também a conjugação. Locomove-se por diferentes mecanismos, flagelos ou cílios. Vocês viram exemplos de amebas no vídeo, mas as bactérias também executam movimentos de locomoção daquela maneira, tá? As árqueas. As árqueas podem ser divididas de acordo com o meio extremo em que habita. Então, vocês vão ouvir falar assim, existem arqueobactérias chamadas halófitas. Isso aqui é uma bactéria halófita. Significa que vive em ambientes de alta salinidade, por exemplo, que a gente encontra no Mar Morto. Termófilas vivem em ambientes de temperaturas extremas, nos vulcões. Acidófilas, quando vivem em ambientes de pHs baixos. Metanogênicas, são anaeróbicas e geram gás metano através da quimiossíntese. Curiosidades, vamos encerrar essa aula agora. Algumas dessas informações de curiosidade eu já falei, vamos ver se você está aí com a sua memória bem ligada. A maioria das bactérias não ultrapassam 1 micrômetro, isto é, a milésima parte do milímetro. Se considerarmos 1 grama de solo comum, uma pitada que seguramos entre 2 dedos, teremos cerca de 10 bilhões de bactérias. Uau! Os primeiros fósseis encontrados, microfósseis de cianobactérias, foi na Austrália, e a idade foi de 3,5 bilhões de anos, e bactérias na África do Sul, com idade estimada de 3 bilhões e 100 milhões de anos. Agora uma novidade. Antoni van Leeuwenhoek analisou o vinagre e viu que haviam pequenos seres movendo. Ele foi o primeiro cientista a ver o mundo das bactérias. Ok, pessoal? Agora eu quero finalizar a aula com algumas imagens da célula bacteriana. Vamos lá.
Aqui. Muito bem. Então, aqui ó, a gente tá vendo uma cápsula em amarelo, tá? Deixa eu ampliar aqui. Não vai dar. Nesse exemplo aqui, essa bactéria tem cílios e tem o flagelo, tá? A parede celular, essa que tá em verde, ela é mais espessa. A membrana plasmática, ela é bem fininha, tá em azul. Os ribossomos ou ribossomas são essas esferas que estão aqui, tá? Aqui, ó, tudo assim bagunçado é o nucleóide. O nucleóide, gente, é o DNA circular da bactéria. Nos seres eucarióticos, o DNA, ele é diferente. Deixa eu mostrar aqui. DNA bacteriano. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o DNA bacteriano, ele é circular, tá vendo? Tá? Circular. Agora eu vou mostrar o DNA de eucarionte, para vocês vão ver a diferença. Ele é em dupla hélice e eles formam cromossomos. Então tem uma diferença do DNA bacteriano para o DNA de eucariotos, tá? Aqui tá mostrando a síntese proteica. Bom, acredito que foram muitas as informações, né? Como eu falei, esse é um assunto bastante denso, mas eu espero ter conseguido aí passar para vocês uma boa introdução do Reino Monera, tá? Deixo aqui o meu beijo, meu abraço, minha gratidão. Fica com Deus e até a próxima aula. Bons estudos. Tchau!